Hoje nós vamos fazer a última mensagem dessa série, chamada No Meio do Teu Povo, onde nós estamos falando sobre a habitação de Deus no meio do povo. A habitação de Deus no meio do seu povo e a habitação de Deus no meio da adoração, a adoração enquanto resposta do povo de Deus, a revelação de Deus, a presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o culto no Espírito, e o tema da nossa mensagem é o culto como encontro da comunidade. E a gente já, até semana passada no almoço eu falei sobre isso, né? Depois que Jesus sobe aos céus, ele diz que ele derramaria do seu Espírito sobre todos aqueles que agora pertencem a ele. O Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado especificamente a pessoas específicas para tarefas específicas. As pessoas não tinham o Espírito Santo o tempo inteiro. Elas não dispunham de uma plenitude do Espírito Santo. E agora, no Novo Testamento, a palavra que vai descrever o agir do Espírito na vida da igreja é que a igreja agora recebe da plenitude do Espírito. E aí, o que é essa plenitude do Espírito, né? E esse Espírito que habita. E esse Espírito que habita, ele nos torna, agora que Cristo subiu aos céus, enquanto nós aguardamos o seu retorno, ele torna a igreja, o Espírito torna a igreja, o grande templo de adoração onde o céu e a terra se encontram. Aonde o céu e a terra se encontram? Na igreja de Cristo Jesus. E é interessante que a igreja de Cristo Jesus, a definição do que é ser igreja é muito importante. Porque a igreja não é um edifício, a igreja não é uma denominação, embora algumas denominações digam, se for fora da gente, não há salvação, né? Se for fora, e não é só a igreja católica, não, muitas igrejas evangélicas, protestantes também falam isso. Nós somos os únicos certos. Se não for com a gente, você está errado, né? Embora alguns digam essa loucura, não é isso. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Eu estava falando dos meninos, né, do Oliver e do João. É impressionante que os meninos de 10 anos de idade conseguem, quando tem a revelação de Deus e discernimento, conseguem entender isso. A igreja, eles falaram isso claramente, a igreja é a reunião das pessoas. É onde Deus se encontra, onde o Espírito se move, é quando vários pequenos templos do Espírito se encontram e a gente se torna um verdadeiro templo e é onde a presença de Deus se manifesta. Agora a pergunta é, quando a igreja se reúne, por isso, né, que só um parênteses, né, que aquela história de, há um tempo atrás inventaram essa história, né, eu não vou à igreja, até aí tudo bem, você não vai à igreja, eu sou a igreja. É uma verdade? É uma verdade pela metade. Porque o que aconteceu? Essa frase virou camiseta, virou adesivo de carro, né? Tudo que crente gosta, né? Virou adesivo de carro, virou camiseta, virou banner. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Virou uma desculpa com o passar do tempo para as pessoas não congregarem, não estarem numa igreja. Eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. E aí as ferramentas online de transmissão começaram a melhorar, veio a pandemia, a coisa profissionalizou, aí a galera que já não queria congregar, aí já achou a sua tribo, né? Eu fico em casa, eu tomo ceia em casa, eu compro um kit de ceia, eu recebo, eu dou a oferta pelo Pix, eu participo, eu bato palminha na live, né? Você bota lá, tem até palminha, dependendo se você usa MacBook, você bate palma, parece uma palminha lá na transmissão. Você participa da igreja, online. E isso não é verdade, a gente só é igreja presencialmente, corporalmente, no relacionamento, na vida com vida, no dia a dia, na oração uns pelos outros, na raiva que um passa no outro, na situação, na oração, no estudar junto, no compartilhar a vida. E aí, nessa história toda, né, a gente pergunta, tá, a gente é igreja, a gente se reúne, a presença de Jesus se manifesta, o Espírito Santo está conosco. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Eu entendo que o culto ele ainda é mais especial porque cada um de nós tem o Espírito Santo dentro de si. Se você nasceu de novo, nós somos cheios do Espírito Santo. Eu não creio, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos pentecostais, eu tenho estudado muito sobre a música pentecostal para o documentário, para o meu livro, para algumas coisas. A minha tríade favorita de ouvir, agora já falei para os irmãos aqui, é Néia do Surdo, Tânia da Sanfona e Michele do Pandeiro. Meus irmãos, escuta essas três, que duvido você ficar em casa. Eu começo a dar uma sapateada lá em casa, e é um mistério, é um negócio maravilhoso. Mas, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos pentecostais, eu não creio na doutrina pentecostal de que existe a conversão
e posteriormente existe o batismo com o Espírito Santo. Eu entendo pelas Escrituras que no momento que nós nos convertemos pelo poder de Deus, nós já recebemos o batismo com o Espírito Santo. Senão existiriam dois tipos de crente, o crente 1.0 e o crente 2.0. Né? O crente versão alfa e o crente versão beta. Né? E eu não entendo isso. Acho que a grande revelação da igreja, a revolução da igreja, é nós sermos todos iguais diante de Deus. E aí a gente é todo mundo igual para depois não ser igual de novo, né? É que nem o Campeonato Brasileiro. Estava cada um numa rodada, aí juntou, durou 20 minutos, já saiu de novo. Né? Não creio assim. Eu creio que a gente precisa, todo mundo, ficar na mesma natureza diante de Deus, no mesmo status diante de Deus. Mas eu creio que o culto é especial porque, além do Espírito Santo, nós temos a presença revelada e a presença real de Cristo Jesus no nosso meio. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu estarei ali também. Isso sozinho em casa você não consegue. Quando agora temos 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, celebrando Jesus Cristo, Jesus se faz presente. Mas a grande pergunta que fica para nós é, quando a gente se reúne, o que a gente faz? Como a gente se reúne? E aí, tem gente que fica maluca, né? Eu trabalho com isso há 25 anos, as pessoas perguntam, mas e bater palma, e ficar em pé, e levantar a mão, e ajoelhar, e que tipo de música que a gente canta? Eu falo que tem uns irmãos muito queridos, muito bíblicos, que falam assim, não, a gente tem que só fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, tem que adorar. Esses irmãos, por exemplo, dizem que culto de criança não pode existir, porque culto de criança não fala na Bíblia. Então, eles não têm culto de criança, né? Porque culto de criança não está na Bíblia, então não pode fazer. Isso é chamado princípio regulador do culto. Os irmãos reformados adotam isso. A minha crítica a eles, sempre, com muito amor e carinho, é o seguinte, legal, eu acho que a gente tem que fazer o que a Bíblia manda que a gente faça, a gente não tem que fazer o que a Bíblia não manda que a gente faça. Mas a música que eles adotam é a música do século XVI na Europa. Aquela música do período de Bach, aquela música ali no período renascentista. Aí eu falo, mas vocês sabem que na Bíblia eles não cantavam esse tipo de música. Né? Vocês sabem que Paulo não ouvia essa música. Você sabe que a igreja primitiva não cantava com esse ritmo europeu do século XVI. Porque todos nós somos moldados pelo tempo que a gente vive. Não tem jeito, é inevitável. Na linguagem, na cultura. E aí a gente queria que tivesse, né? Olha, se reúnam das 10 às 11, levante, bate palma. A Bíblia não fala. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala alguns princípios muito importantes que devem governar os nossos cultos. Não é uma festa solta, cada um faz o que quer, não. A Bíblia fala de princípios, a Bíblia fala de coisas muito importantes. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava sofrendo com isso. Por quê? Que era uma igreja entusiasta. Vamos dizer, os coríntios eram como se fossem os pentecostais de hoje. Era uma gente fervorosa, era gente que, quando o Espírito descia, era um reteté, era um mistério, era um manto, como diz o pessoal pentecostal. Só que tinha muito dom manifestando. Então era profecia, era língua, era cura, era interpretação de língua, era tudo acontecendo. Só que tinha pouca maturidade. Então o que virou? Virou uma feira da bagunça dos dons. Era muita manifestação do Espírito e pouca edificação. O que acontecia? Acontecia um monte de coisa. Sabe aquela pregação? Eu espero que você não saia daqui falando isso, hein? Sabe aquela pregação que quando você escuta assim, a pregação é fervorosa, o cara fala uns nomes bíblicos, assim, fala umas coisas bíblicas, mas aí você volta para casa, teve alguém da sua casa que não veio no culto. Aí a pessoa fala, como é que foi o culto? Foi uma benção. O louvor, nossa, foi ótimo. E a pregação foi uma benção. O que pregou? Aí você começa assim, você vai para aquela caixinha do nada, aí você fica, falou de José, depois abriu lá em Daniel. Aí você começa a fazer e aí você fala, falou tanta coisa, foi uma benção. Porque no fundo, você não tem porque às vezes não é nem culpa de quem está prestando atenção, porque às vezes não está prestando atenção mesmo, não. Mas às vezes é culpa do pregador, que falou, como diz o Tom Jobim, tem tanta gente por aí que fala e não diz nada ou quase nada. Né? Na hora que você espreme, não sobrou muita coisa. Porque tem muita coisa acontecendo e pouca edificação. Tem muito eu isso, eu aquilo, eu quero, eu isso. E tem pouco nós, pouca comunhão, pouca comunidade. Isso é um sintoma até, isso aqui é um papo para outra conversa. Se a gente pegar as músicas dos anos 80, não é saudosismo não, porque vocês sabem que eu não sou saudosista. Mas se você pega as músicas dos anos 80, as músicas de louvor,
A maior parte das músicas dos anos 80, alguns aqui já estavam vivos, já estavam cultuando, já estavam cantando nessa época, a gente cantava. O Adilto já tocava no louvor já nos anos 80. Estamos, queremos, viemos, precisamos, estamos. A gente cantava tudo no plural. Eu estou falando os verbos aqui, estou pensando num monte de música. A gente cantava pouco, eu quero, eu preciso, eu vim. Tudo que a gente fazia no plural. Por quê? Porque era um momento da igreja brasileira que se enfatizava essa comunhão, que se enfatizava essa coisa do corpo. Hoje é difícil achar uma música no plural, é tudo eu. Eu tenho até uma crítica a um cantor muito famoso do meio gospel. Ele fez uma música que falava assim: Deus meu, Pai meu, amor meu. Aí eu falei, cara, até Jesus, que era o único filho de Deus naquela época, quando ensinou a gente a orar, ele falou, Pai nosso. Aí vem um fulano e fala, Pai meu. Né? A gente tem essa tendência de querer individualizar. E aí em Corinto estava acontecendo isso. Então Paulo não estava assim, gente, vamos parar com esse fogo aqui. Não, Paulo fala, vamos organizar esse fogo que está rolando aqui. O fervor é bom, é ótimo. Nada é mais triste do que uma igreja fria. Nada é mais triste do que um cristianismo frio. Eu adoro um livro de um pregador reformado, era o pregador favorito do Tim Keller, o inglês que foi médico da família real britânica, se tornou um dos maiores pregadores do século XX, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele era reformado presbiteriano. E aí ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, e todo mundo espera que ele vai falar contra. E ele fala assim, irmãos, se tudo que nós tivermos do Espírito é o que nós vemos em algumas das nossas igrejas, ou a gente rasga o livro de Atos, ou a gente está fazendo tudo errado. Tem mais de Deus, tem mais da manifestação, tem mais da vida de Deus. Só que Paulo fala, não basta ter boa vontade no fervor, tem que ter organização nessa forma de adorar em comunidade. Então, como que é um culto cheio do Espírito? Um culto pode ser cheio do Espírito, sem ser caótico, sem ser bagunçado. Ele pode ser cheio do Espírito, deve ser cheio do Espírito, mas deve ser inteligível, são as 3 palavras que eu vou trabalhar hoje. Inteligível, compreensivo, participativo e edificante. Eu queria que a gente abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler do 26 ao 33. 1 Coríntios 14, do 26 até o 33. Vou deixar vocês abrirem a sua Bíblia, o seu celular. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação e alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Primeira coisa aqui que Paulo fala, quando vocês se reunirem, o que a gente vai fazer? E aí, a primeira ideia, né? Primeira coisa, Paulo acredita numa reunião verdadeira. Não é quando vocês imaginarem que vocês estão juntos, não é quando vocês plugarem na live e vocês estão juntos, não. É quando vocês estiverem juntos, quando vocês se reunirem. A grande marca da igreja primitiva era uma igreja que se reunia mais de uma vez, se reunia mais de uma vez por semana. A igreja que gostava de estar junto o tempo inteiro, nas casas, junto, orando, edificando, cantando. Então, a igreja não é um ideal. Ai, que linda que é a igreja. Não, a igreja é uma coisa concreta. Concreta, tem nome, tem cheiro, tem endereço. Então, é o corpo reunido. Aí ele diz, cada um de vocês traz. O que significa isso? É um culto participativo. Parte da premissa de que a igreja somos todos. Todos recebemos um dom do Espírito, pelo menos um. Todos recebemos o mesmo Espírito,
somos habitados pelo mesmo Espírito. A ideia é, o culto não é feito por profissionais. Essa, aliás, é o grande legado da Reforma Protestante. O culto não é feito por gente profissional. O culto é feito pela igreja. Todos, não existe auditório na igreja, existe cultuantes. Existe aqui um palco que é uma forma de facilitar a questão de enxergar, de entender o visual. Mas espiritualmente estamos todos no mesmo patamar e todos de frente para Deus. Todos adorando ao mesmo Deus. A gente não precisa de intermediário. E aí ele diz, né, olha, de acordo com aquilo que Deus faz, cada um traz uma coisa. Um traz um salmo, ou seja, um canta. Graças a Deus que Deus levanta pessoas para cantarem, outros cantam bem no banco, não precisa cantar no microfone. Um traz ensino. Outro traz revelação. Outro fala em línguas estranhas. E aí os batistas fazem até um assim, né? Não, a língua estranha está na Bíblia, irmãos. A gente já vai falar sobre ela. O outro traz interpretação. Aconteceu uma coisa muito engraçada, a gente conversando com a Mira, que é a senhora que ajuda a gente lá em casa, e ela contando um caso lá, e ela contou do caso, e a pessoa mesmo, como é que é a história, Andressa? Que eu falei, mas a pessoa não pode se como é que foi a mesma história? Ela contou um caso, e era mais ou menos assim, a pessoa mesmo, na profissão dela, na coisa dela, resolveu a situação dela. Eu falei, mas gente, isso não existe. Eu falei, um cardiologista não faz um autoexame, ele bota lá e ele faz. Um cardiologista geralmente tem que procurar outro cardiologista, um psicólogo, não senta na frente do espelho e fala, e aí, como é que você está? E faz uma autossessão. Não existe isso. Né? A pessoa tem que procurar um outro profissional. Eu falei, até não é ético em algumas situações. Um pastor não faz o próprio casamento. Precisa de um outro pastor para fazer o casamento. E aí, eu estava dizendo aqui, o dom do Espírito, ele nunca funciona para a gente mesmo. O dom do Espírito sempre funciona em direção ao outro. Sempre funciona em direção ao outro. Então, o culto não pode ser um monopólio de uma pessoa. O culto é uma confluência de pessoas cheias do Espírito, com dons, que vão trabalhar juntos. Só que a questão é a seguinte. Então, primeira coisa, né? Isso nos ajuda a entender que nós não somos consumidores, nós somos participantes. Qual é o dom que Deus colocou na sua vida? Qual é a forma que você serve? Como você serve no corpo? Como você abençoa as pessoas? Essa é a primeira coisa. E a segunda, só que o segundo critério é o que Paulo diz assim, tudo seja feito com o fim de edificação. Ou seja, se não edifica, não deve ser feito no culto. O que tem lugar no culto é aquilo que abençoa. O que é edificar? Aquilo que abençoa, aquilo que constrói, aquilo que aumenta a revelação, o ensino, o cuidado que a pessoa tem. Então, o que Paulo está dizendo? A ideia é, primeiramente, não é emocionar, embora as emoções aconteçam, não é impressionar, embora às vezes a gente saia impressionado, tem milagres que a gente sai impressionado, tem testemunhos que a gente sai impressionado, tem coisas que Deus faz que a gente sai impressionado, mas o critério principal do culto, o que acontece num culto verdadeiro é, as pessoas são edificadas na sua fé. As pessoas saem com aquele sentimento assim de, caramba, eu fui abençoado, eu fui desafiado, a minha fé aumentou, o meu conhecimento cresceu, a minha crença na igreja está mais forte, o meu amor por Jesus aumentou. Esse é um diagnóstico de um culto bom. Então, tudo, os dons, as músicas, o critério que a gente escolhe as músicas, o critério que eu preparo os sermões, o Guilherme prepara os sermões, o critério que a gente pensa em tudo para as crianças, tudo que a gente faz é edifica, abençoa, acrescenta. Senão, não. Não adianta nada falar assim, ó, vai vir uma pessoa aqui com um pregador maravilhoso, aí vocês vão entender qual que é o meu ponto. Aí o cara vem aqui e começa a pregar em russo. Pô, o melhor pregador desde Tim Keller. Tá bom, você entendeu uma palavra? Não entendeu, não adiantou nada. Nossa, mas ele falou cada coisa, mas você não entendeu. A não ser que alguém aqui fale o russo fluentemente, eu não esteja sabendo. Não adianta. Pode ser a música mais bonita do mundo. Cá entre nós, com a banda que a gente tem aqui, Marcelo pode fazer as harmonias mais bonitas. Se a igreja não consegue cantar, não serviu para nada. Ai, que música linda, mas não conseguiu cantar, não abriu a boca. Eu falo isso sobre os hinos, né? Alguns hinos nossos, por mais bonitos que sejam, o vocabulário ficou antigo.
Aí a pessoa canta, ela canta mais por misticismo do que entendendo o que está cantando. Né? Ela canta, um pendão real vos entregou o rei. Você conta nos dedos as pessoas que sabem o que é um pendão. Né? Tem aquele hino, eu sempre dou esse exemplo, né? Se da vida vagas procelosas são. A pessoa canta, ela está cantando em mistério. Ela tá cantando, se ela falar labassúria onde errar, para ela é a mesma coisa, ela não entendeu nada. Então, nossa, esse hino é muito bonito. Então, mas você entendeu o que você cantou? Você entendeu o que está falando? Ah, não, mas achei muito bonito. O brasileiro tem essa coisa, né? Quanto menos ele entende, ele acha que mais bonito é. Né? Ah, achei lindo, não entendeu nada. Mas achei lindo. Nossa, deve ser muito bonito, porque eu não entendi nada. Aí tem mania, né? Que a pessoa é muito inteligente. Por quê? Porque ela fala, eu não entendo nada. Pô, não é inteligente. A pessoa acadêmica que fala, eu já vi isso, o pregador, nossa, o pregador é maravilhoso, sabe da Bíblia, na hora de falar, ninguém entende. Tem professor assim, já teve professor assim. Você fala, pô, a pessoa sabe muito daquela matéria, mas na hora de ensinar, não sabe ensinar. O critério do culto é edificação. Tudo que tem que ser feito é pensado na igreja. Vai abençoar, vai aumentar a fé, vai desafiar, vai fazer a pessoa amar Jesus mais. Tudo que a gente faz tem o critério da edificação. E a edificação, ela passa por um outro princípio, que é o que Paulo fala aqui. E eu já toquei nesse princípio, que é uma palavra difícil, tá? Eu vou explicar. A inteligibilidade. Tudo que a gente faz precisa ser compreensível. Então Paulo fala, porque as pessoas falam, nossa, olha, aquela pessoa está indo numa catarse. E isso no mundo greco-romano, era uma coisa comum em outras religiões. A pessoa tinha uma catarse, e ela entrava num êxtase. E aí os coríntios aproveitaram, meio que transformaram essa coisa do falar em línguas estranhas, na teologia isso chama glossolalia, nessa coisa do êxtase. E aí Paulo está corrigindo, está dizendo, olha, eu não estou falando para vocês não falarem, porque na igreja brasileira a gente tem dois extremos, ou fala de qualquer jeito em línguas, ou não fala nada. Há uns anos atrás, teve uma mulher que lançou um CD, eu vou falar porque é história pública, tá? Ela lançou um disco, e a música do disco era Labassúria onde errar. E ela cantava assim, veja, eu até sei a música, hein? Veja, irmãos, o lugar que eu andei, falo do anjo que eu pude contemplar. Ele é alto, estreitinho, cabelinho encaracolado, só te falo do que eu pude contemplar. Aí ela cantava, ripalapaplá, ripalabassuri onderra, ripalapaplá, não diminui nem também posso aumentar. Alguns fatos. Esse disco vendeu 50 mil cópias. Na época que vendia disco. Aí ela deu uma entrevista para uma revista importante no meio evangélico. E o repórter perguntou para ela assim, o que é labassúria e onderra? Ela falou, é mistério de Deus, cada um entende de uma forma. Quem tem o Espírito revela. Ela não estava brincando, ela acredita nessas coisas. Para a gente é muito engraçado. A gente fala, pô, mas assim tá complicado. Por quê? Porque não adianta você ter um êxtase. O que Paulo está dizendo é o seguinte, na sua casa, ele fala até no texto, um pouquinho antes, aqui em Coríntios 14, ele fala, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Só que ele está falando a edificação pessoal. Ele está dizendo, eu oro lá em casa, uma coisa sou eu e Deus lá em casa. A outra coisa é num culto público. Aí ele diz, melhor falar uma palavra que as pessoas entendam do que falar 1000 em outras línguas que ninguém entende. O critério é as pessoas precisam compreender. Aí ele usa o termo, ele diz, se vai falar em língua, então é o seguinte, um de cada vez. E que tenha interpretação. Porque qual que é o critério da interpretação de língua? A interpretação de língua não é tradução. Ele está dizendo, se vai ter alguém falando, alguém vai receber a interpretação. Olha, isso está dizendo aí. E aí nós temos duas correntes na teologia que entendem que pode ser um idioma estranho, um idioma não existente, humano, e podem ser outros idiomas humanos que a pessoa não tem domínio e, pelo Espírito, ela fala aquele idioma. Eu já vi as duas coisas acontecerem. Eu já vi pessoas falando em línguas estranhas e outro interpretar. E eu já vi gente falar em outro idioma existente, que nunca estudou, nunca falou, e uma outra pessoa levantar e falar, eu falo esse idioma é tal, e ela está falando isso. Isso acontece, até hoje, no mundo inteiro. Nas igrejas do mundo inteiro isso acontece. O Espírito agindo. Paulo diz, o importante é ter ordem. Aí ele diz, se a profecia, aí os irmãos reformados vão dizer, profecia é o ensino das Escrituras. Nós, mais carismáticos, cremos
Porque profecia é uma palavra que Deus dá, que não tem o peso das Escrituras, mas algo que Deus traz para aquele momento. Paulo diz, fala cada um de uma vez. Eu não sei se vocês viram essa semana, eu não sei, o meu algoritmo com certeza é muito diferente do de vocês. Bombou aí nas páginas evangélicas. Tinha um cantor famoso no meio pentecostal chamado Jefferson. E ele vai pregar num lugar, e na hora que ele vai pregar, vem um irmão e começa a falar alto, bem no meio da igreja, assim, começa a falar e tal. E aí o pessoal tira aquele cara para ele continuar pregando. E aí o pessoal estava falando, olha, calaram o profeta. Daí virou aquela briga, né? Nossa, tá sem noção, tem que esperar a pregação terminar. Aí o outro, olha, estão calando o profeta e tal. Então virou aquele fuzuê de redes sociais. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se alguém tem uma palavra de Deus, é um de cada vez. Espera um começar, espera o outro. E ele diz uma coisa muito importante, que é um outro princípio do culto, que se aplica a tudo. O ensino, a profecia, o dom, ele foi feito para ser julgado. Julgado pela igreja. Na coletividade. O que acontece? Não é porque o fulano falou que está falado. Tudo que o fulano falou no culto, tudo que eu falo, que a Renata fala, que a Andressa fala, que qualquer um fala, está sujeito a ser julgado, interpretado, aceito ou negado pelo poder das Escrituras. A autoridade final de um culto da igreja é a palavra, são as Escrituras. Esses tempos atrás eu li um livro que dizia, os pregadores pregavam naqueles púlpitos bem pesados de madeira, bem grandes, para se lembrarem que a autoridade não vem deles, eles estão pregando por detrás da autoridade das Escrituras e da igreja. Ou seja, tudo que a gente fala precisa ser julgado. Tudo que a gente fala precisa ser discernido. Tudo que a gente fala precisa ser mastigado e falar, será que isso tem a ver realmente com as Escrituras? Será que isso tem a ver realmente com o que Deus ensina? A Bíblia tem um exemplo disso, que são os bereanos. A Bíblia diz que tudo que era ensinado eles conferiam com as Escrituras. Mas não é aquela coisa de gente chata, né? O Sayão sempre fala isso, né? Tem o muçulmano xiita e tem o crente chato, né? Não é o crente chato, que tudo é, ai, mas não pode isso, ai, mas não pode aquilo. Nossa, mas você toma café, nossa, mas você levanta a mão esquerda. Olha, irmão, tem que levantar a mão direita, olha, mas você fica sentado. Tem crente chato para tudo. Não é isso. Nós estamos falando de um julgamento coletivo da igreja. A igreja exerceu isso ao longo da sua história, nos chamados concílios. Esses concílios duravam meses e tinham representantes das igrejas para dizer o que nós cremos. Por exemplo, teve um cara no século III, chamado Ário, que surgiu e começou a falar o seguinte, Jesus é um cara muito legal, mas ele não é filho de Deus. Ele foi criado em algum momento pelo Pai, e ele era um homem, e em algum momento ele foi adotado pelo Cristo, e aí ele virou Jesus Cristo. Mas ele teve um começo. Ele é o primeiro das criaturas. A Bíblia não ensina isso. E aí a igreja se reuniu para lutar contra essa heresia, chamada arianismo. Por isso que no credo constantinopolitano niceno, lá de 400 e pouco, depois de Cristo, diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado. Cada frase dessa, uma só essência com o Pai, é para dizer, olha, nós cremos nesse Cristo, não nesse aqui, nesse Cristo, não naquilo ali, nesse Cristo, não naquilo outro. Mas isso não é um maluco que levanta e fala assim, o que vocês acham? Não, é a igreja reunida para debater, para conversar, para... Esse é o poder da coletividade da igreja. E Paulo diz, então, o culto ele é participativo, o culto precisa ser inteligível e o culto precisa ser discernido no Espírito. Discernido no Espírito. Eu escutei uma história uma vez, meus irmãos, muito preocupante. O pastor Ariovaldo Ramos, do Antigo Testamento, que contou essa história. Eu falo umas coisas, depois eu me arrependo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Ariovaldo Ramos contou essa história muitos anos atrás. Ele disse que ele foi numa igreja, ele sentou no último banco da igreja. E o pastor foi pregar, e na hora que o pastor foi pregar, levantou uma irmã no meio do culto. E começou a dar uma palavra de profecia.
assim diz o Senhor. E o pastor do púlpito falava, amém, isso é verdade. Amém, eu concordo. Quando a mulher sentou, ele falou, irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. E continuou pregando. No final daquele culto, ele foi fazer uma oração e aquela mulher caiu endemoniada. E aí travou a cabeça do cara. Que aí ele falou assim, mas peraí, eu falei que era de Deus, era o demônio. Esse cara foi parar numa clínica psiquiátrica. Ele abandonou o ministério. Porque tem muita coisa, meus irmãos, que a gente está dizendo amém, e às vezes é o capeta, o capiroto, o enganador querendo enganar a igreja de Jesus. Por isso nós precisamos ter verdadeiro discernimento do Espírito, das coisas do Espírito. O que Deus gosta é que Deus gosta de coração cheio da palavra. Deus não gosta de palavras vazias. Às vezes a gente fala muito e não fala nada. Então, se não tem interpretação, fique em silêncio. Se não tem para edificar, se cale. Por isso que o foco é a edificação de todos. Paulo já tinha falado aqui no capítulo 14, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Por quê? Porque o Espírito não despreza a mente. Ele fala com a mente e atinge o coração. Ele fala com a mente e atinge toda a nossa vida. Por isso que a gente precisa dessa participação responsável. E aí tem um versículo aqui, que é o versículo 32, que diz, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ninguém pode dizer, eu fui possuído pelo Espírito e não sabia o que eu estava fazendo. O Espírito veio tão forte que eu fiz e não sabia o que eu estava falando. Se alguém falar isso, é mentira. Ou era outro Espírito. O Espírito de Deus não tira o controle de ninguém, não tira a compreensão de ninguém, não tira a autonomia de ninguém. Betina, amém. Amém. O Espírito Santo não sequestra a nossa consciência. O Espírito Santo coopera com a nossa consciência. Ele fala a nossa consciência, ele fala ao nosso espírito, ele fala à nossa mente. Porque o espírito não é espírito de bagunça. Uns dos frutos do espírito, uns dos frutos do fruto do espírito é domínio próprio. Como é que o espírito é o domínio próprio e ele vai contra o domínio próprio? Não existe isso. Então, essa espiritualidade que é usada para justificar grosseria, para justificar mentira, para justificar confusão, isso é mentira. O espírito que inflama é o espírito que organiza. E aí Paulo termina dizendo, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem, Deus de paz. Não é gosto pessoal, é o que Deus ordena, é o jeito que Deus faz, a edificação. Então a pergunta é, está servindo a presença de Deus e a participação da igreja? Está abençoando as pessoas? Então eu quero terminar, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. A gente vai cantar uma última música. O caminho bíblico é sempre, 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 sempre. Avivamento com discernimento. Fogo e forma. Liberdade e responsabilidade. Deus quer agir no meio do seu povo. Deus quer que nós respondamos à sua presença, mas com ordem, com decência, com sabedoria, com discernimento. Eu quero encerrar relembrando aqui para você falar para alguém, se perguntar, você sabe falar. O culto cheio do Espírito é inteligível, participativo, edificante e ordenado.